A Fundação SCP e Discovery são uma das poucas organizações secretas pelo mundo que investigam e detectam entidades físicas, seres híbridos e ameaças de outros mundos. A Fundação SCP e Discovery, no geral, são inimigas, mas quando surge uma ameaça fora de controle, ambas se juntam para conter tal entidade com poderes de causar sérios danos ao mundo. Quando a entidade é de pouco risco à humanidade, geralmente é detida pelo governo americano e levado para a Área 51. Bem parecido com o Discovery, a Fundação SCP é uma organização que registra as atividades de seres ou entidades com superpoderes que exercem um grande risco para a humanidade. Se você odeia o Discovery, eu lhe asseguro que a Fundação SCP é muito pior. SCP significa Secure, Contain, Protect, do inglês, ou assegurar, conter e proteger, em português. Uma organização responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis da natureza, chamados de SCP. Procedimentos especiais de contenção, em tradução livre. A maioria do trabalho dos agentes da organização inclui procedimentos especiais de contenção, onde cada um descreve um método de conter as SCPs. Em poder e jurisdição do Discovery estava o objeto chamado Keter, conhecido como SCP-043-PT, o qual obrigatoriamente deveria ser aplicado aos procedimentos especiais de contenção. O SCP-043-PT deve ser mantido em sua caixa com blindagem eletrostática reforçada. Um aparelho televisor precisa ser mantido próximo à contenção desprovido de qualquer fonte de alimentação. Ocorrências de quebra de segurança e vazamentos dos efeitos anômalos devem ser redirecionadas à televisão em questão. O protocolo descrito nesse arquivo possui informações sobre todo o procedimento em casos da quebra de contenção. Agentes da Fundação em estado de alerta 3 devem seguir para a área afetada e registrar qualquer ocorrência causadas pelo SCP-043-PT. Descrição sobre o SCP-043-PT. É um aparelho eletrônico denominado Master System, série de eletrodomésticos produzidos pela empresa Tectoy no Brasil em 1993. Possui um controle não compatível com o aparelho da linha original. Seu cabo de alimentação aparenta ter sido cortado por uma ferramenta de lâmina pesada por razões não registradas. SCP-043-PT se comunica com outros aparelhos eletrônicos através de uma onda magnética desconhecida. A onda é capaz de neutralizar com certa dificuldade o isolamento provocado pela blindagem de sua caixa. Nenhum método de contenção testado alcançou a eficiência de 13% de redução dos períodos de ativação proporcionados pelo revestimento eletromagnético. Ao entrar em comunicação com o aparelho mais próximo de seu confinamento, o SCP-043-PT gera imagens de um software de recriação, exigindo a participação de um jogador. A mensagem "Pressione Start para começar" é exibida na tela até que alguém dê o comando correspondente pelo controle. Como consequência dessa inicialização, são exibidos na tela as alternativas "Começar" e "Opções". Dentro de opções, são identificadas as seguintes configurações: vidas. Qualquer tentativa de mudar essa chave de configuração resulta na mensagem: o organismo atual impede a alteração deste valor. Nível. Esta opção permite os valores fácil, normal e difícil e pesadelo. As normas vigentes na Fundação ratificam que apenas as configurações fácil devem ser selecionadas. Qualquer mudança desse valor para normal ou difícil para fins de aquisição de dados deve ser autorizada e justificada por funcionários de nível 3 ou acima.
O modo pesadelo é expressamente proibido devido aos impactos ambientais e sua possível ameaça à condição humana a nível global. Controles. Diretriz para mudanças da função dos botões. Vedado o uso devido aos efeitos colaterais nocivos à vida da vítima. Troca de lugar entre membros e órgãos são alguns dos dados obtidos ao alterar esse valor. Humanos apresentam ser o alvo primordial do SCP-043-PT e são inadaptáveis a mudanças desses valores. Serial autenticadora da cópia. Valor apenas para conferência. Após ativação, uma série de dados é exibida em sua terminal. Os dados foram identificados como um compilado de informações sobre as características físicas, jurídicas e outras informações ainda não identificadas sobre um indivíduo específico, mudando a cada ativação. Após a análise dos dados, foram descobertos que se referenciam a pessoas reais e vivas. É desconhecido como a entidade adquire essas informações. A pessoa referida no código se expõe aos efeitos estapafúrdicos do SCP-043-PT e todos os comandos dados pelo jogador passam a ser realizados pela pessoa afetada. Procedimento Violeta para casos de ativação espontânea. Instruções para leitura do arquivo. O registro 1A e 1B devem ser lidos simultaneamente devido à sobrecarga eletromagnética de origem cognita ao inserir dados no sistema. O adendo dos relatórios da equipe de campo foi dividido em duas partes. Em casos onde a estação de trabalho pelo qual está a utilizar não suporte a carga dos relatórios, recomenda-se o uso de estações pré-definidas dentro dos laboratórios da Fundação. A visualização desses logs em computadores ou qualquer tipo de visualizador de mídias fora das instalações é desencorajada e passíveis de punimento de acordo com os artigos e leis da Fundação em vigência. Surgimento de alguns caracteres inválidos gerados pela interferência magnética durante a leitura é considerado parte do procedimento padrão. Ciente dos danos e riscos causados pelo SCP-043-PT, uma grande investigação foi expedida. Registros sobre supostos acontecimentos levaram a crer que existem mais exemplares do objeto espalhados pelo mundo sendo utilizados. Acontecimentos com sonambulismo, pessoas que alegam não se lembrar como foram parar em certos lugares, amnésia temporária, são comportamentos com certas ligações ao SCP-043. 2 casos sob investigação da Fundação chamou a atenção dos pesquisadores para uma suposta extensão dos efeitos do SCP. Devido a uma quebra do protocolo de segurança, o acesso não autorizado da filha de um dos pesquisadores da Fundação foi detectado em uma estação de trabalho próximo à sala de contenção do SCP. Instalou um software de recriação denominado The Sims e passou 22 minutos utilizando o terminal antes de ter acesso indevido detectado pela segurança. Momentos finais de sua utilização, ela teria retirado a escada da piscina de um personagem do software, provocando um acidente por afogamento. Com uma margem de erro de 3 minutos, Carlos Montaner foi encontrado ao mesmo tempo deitado no quintal de sua casa dentro da piscina. A autópsia da polícia local revelou a falha dos músculos do braço e exaustão, provocados por longo período de exercício físico. Apesar de fotos antigas do local revelar uma escadaria de acesso à piscina, nenhuma fonte de acessibilidade à mesma foi registrada nas fotos dos autos do processo de investigação. Sob a autorização de funcionários classe 4, um jogador selecionou para fins de coleta de dados o modo de dificuldade pesadelo. O jogo criou um enxame de gafanhotos que atacaram uma plantação em setor rural a oeste de São Paulo.
Quando o jogador falhou em concluir o desafio, a mensagem que um tempo limite havia sido ativada e que vários blocos se chocariam com o cenário do jogo, o jogador rapidamente se jogou em um buraco e provocou o fim do jogo. Quando se trata de poder, dinheiro, luxúria, juventude, fama, ter a pessoa amada ao seu lado, vale a pena tudo isso quando a sua alma é o preço a se pagar? Agora eu quero saber de você que assiste esse relato. Você se arriscaria a fazer um pacto? O meu nome é Marcos. Na época dos acontecimentos que me levaram a seguir o caminho da esquerda, eu tinha 25 anos. Mas para entender por que fiz o que fiz, é necessário que vocês conheçam a história que precede esse momento. Nasci em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Balneário Pinhal. A minha infância foi marcada pela sombra de um pai que nunca mereceu ser chamado assim. Era um homem que parecia carregar o próprio demônio dentro de si, especialmente quando estava bêbado. O que devo dizer? Era quase sempre. A minha mãe, por outro lado, era uma mulher de caráter que carregava o peso de um lar destruído em suas costas, enquanto limpava as casas de outras pessoas, tentando nos dar um mínimo de dignidade. Ela saía cedo todos os dias, mal tendo tempo para tomar um café, e voltava tarde, exausta, com as mãos ásperas de tanto esfregar os pisos e lavar a roupa dos outros. E o que ela esperava em casa? Um marido alcoólatra que a maltratava tanto com palavras quanto com os punhos. Eu lembro-me de muitas noites que acordava assustado com os gritos sufocados da minha mãe, tentando se proteger dos ataques do meu pai, que chegava tarde do bar cheirando a álcool e com o olhar de alguém possuído por algo maligno. Na sua crueldade, não se limitava apenas aos maus tratos físicos. O meu pai também a explorava financeiramente. Cada moeda que a minha mãe ganhava com seu trabalho árduo era arrancada de sua mão por ele, que a obrigava a lhe dar o dinheiro para comprar mais cachaça. O pouco que sobrava era o que nos mantinha vivos, mas nunca era o suficiente para afastar o medo e a fome que sempre nos assombravam. E com o tempo, comecei a ouvir fofoca entre os vizinhos. Diziam que quando a minha mãe era jovem, o meu pai havia pago a um feiticeiro para fazer uma amarração amorosa, e isso explicaria por que ela nunca podia deixá-lo, mesmo sofrendo tanto ao seu lado. Em minha ingenuidade infantil, eu tentei acreditar que isso era apenas uma história para assustar as crianças. Mas à medida que eu crescia e via a profunda tristeza nos olhos da minha mãe, eu comecei a acreditar que isso fosse verdade. Algo naquela casa nos mantinha presos, e eu sentia que havia mais do que simples medo por trás da submissão dela. A minha relação com meu pai foi marcada desde cedo por uma mistura de medo e ódio. E cada vez que ele levantava a mão contra a minha mãe, eu sentia um nó de raiva se formando em minha garganta. E com o tempo, essa raiva só cresceu. Eu comecei a odiar aquele homem com todas as minhas forças. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão cruel e tão desumano. O meu ódio por ele era tanto que em muitas noites, deitado na cama, eu desejava que ele simplesmente desaparecesse, que se evaporasse de nossas vidas para sempre. E assim, esse sentimento de rancor e impotência foram se enraizando no meu coração. Odiava o meu pai
e odiava a mim mesmo por ser tão fraco e por não poder proteger a minha mãe daquele monstro. Claro, eu era um garoto de 12 anos e o que eu poderia fazer? Eu desejava com todas as minhas forças que ele morresse e que a vida nos desse uma segunda chance sem o peso da sua presença destrutiva. E eu mal sabia que esse ódio, esse desejo de vê-lo desaparecer, me levaria por um caminho muito mais sombrio que todos possam imaginar. Mas isso, caros amigos, é algo que contarei mais adiante. Aquele dia ficou gravado em minha memória como um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu tinha apenas 12 anos, estava na escola tentando prestar atenção na aula, quando uma sensação estranha se apoderou de mim. Não era uma dor comum, era algo diferente. Uma agonia profunda que parecia enraizar em meu peito, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. A angústia foi crescendo e eu não conseguia me concentrar em nada, além daquela sensação avassaladora de que algo estava muito errado. Eu não sabia como explicar isso à minha professora. Então eu menti. Eu disse que estava com uma dor insuportável no estômago e que parecia que ia desmaiar ou acabar fazendo xixi nas calças. Ela me olhou preocupada e, sem hesitar, ela me deu permissão para voltar para casa, entendendo que eu não podia ficar ali por mais tempo. O caminho de volta foi uma mistura de medo e pressa, e quando finalmente cheguei em casa, o meu coração parou por um segundo. A porta estava entreaberta, algo que nunca acontecia. Um frio percorreu a minha espinha, mas entrei mesmo assim, empurrando a porta lentamente. E foi então que vi a minha mãe no chão da sala. O seu rosto estava machucado, coberto de hematomas e cortes, e havia claros sinais de que ali ocorrera uma feroz luta. O lugar estava um caos, cadeiras viradas, objetos espalhados e manchas de sangue no chão. A cena era aterrorizante e por um momento eu fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. Mãe! Mãe! Gritei correndo até ela e caindo de joelho ao seu lado. Acorda, mãe! O que aconteceu? Mas ela não respondia. A sua respiração era fraca, quase imperceptível, e o meu desespero só aumentava. Olhei ao redor desesperado, mas não havia mais ninguém ali além de nós dois. O meu pai não estava em casa, o que tornava tudo ainda mais sinistro. O que ele teria feito? Eu sabia que ele era capaz de coisas horríveis, mas ver a minha mãe naquele estado me deixou em pânico. E sem pensar muito, eu corri para fora e comecei a gritar pedindo ajuda. Os vizinhos logo começaram a aparecer e entre eles estava a Dona Maria, uma senhora bondosa que morava por perto. Ela foi a primeira a me socorrer quando viu a minha mãe. Os seus olhos se encheram de horror, mas não perdeu tempo. Vamos levá-la ao hospital agora mesmo, disse com uma firmeza que eu não esperava. Em minutos, ela veio com o carro e nós a colocamos dentro e corremos contra o tempo. A viagem até o hospital foi angustiante. Eu segurava a mão da minha mãe o tempo todo, sentindo a sua pele fria e úmida. Dona Maria dirigia rapidamente, mas com cuidado, tentando manter a calma, apesar da gravidade da situação. E quando finalmente chegamos ao hospital, os médicos vieram correndo, levando a minha mãe para a UTI. Eu não podia acompanhá-la, então fiquei na sala de espera com o coração na boca, as mãos trêmulas e a mente em um turbilhão de medo. Eu deveria ter estado lá, deveria ter feito algo para evitar aquilo. Dona Maria ficou comigo tentando me consolar, mas nada parecia acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Eu estava sozinho e tudo o que conseguia pensar era no que havia acontecido
e em onde estava o meu pai. Os médicos vieram mais tarde para me informar que a minha mãe estava viva, mas com muitas lesões internas. Queriam saber o que havia acontecido, mas eu não tinha respostas. Não sabia explicar, e isso só aumentava a minha frustração e desespero. A polícia foi chamada, mas quando procuraram o meu pai, ele já havia sumido. Ninguém sabia onde ele estava. E depois de 3 dias de angústia, finalmente a minha mãe saiu da UTI e foi transferida para a ala cirúrgica. A dona Maria, sempre cuidadosa, ela decidiu falar primeiro. Antes de me deixar entrar, ela queria entender o que havia acontecido naquela manhã. Enquanto esperava do lado de fora, o meu coração parecia querer saltar do peito. E não demorou muito até que a dona Maria saísse do quarto com uma expressão que misturava dor e indignação. Ela me disse que a minha mãe estava acordada, mas que eu precisava me preparar para o que ouviria. Com um nó na garganta, eu entrei no quarto, e a visão da minha mãe ali era tão frágil e me deixou ainda mais ansioso. Ela estava deitada numa cama, com os olhos cansados, mas quando me viu, ela forçou um sorriso fraco, tentando me tranquilizar. Sentei-me ao seu lado, segurando a sua mão, e perguntei o que havia acontecido. A minha mãe respirou fundo antes de começar a relatar. Ela contou que naquela manhã, o meu pai chegou em casa completamente bêbado, como de costume. Ela estava apressada para ir ao trabalho, e seria o primeiro dia em uma nova casa de família, onde ganharia mais do que nos outros trabalhos que ela fazia. Esse emprego poderia finalmente nos dar um pouco mais de estabilidade, mas infelizmente ela havia perdido a hora com tanto para fazer em casa. Estava exausta e atrasada, e mesmo assim tentou se arrumar rapidamente para sair, mas o meu pai entrou furioso, exigindo comida. Queria que ela esquentasse a comida e colocasse no prato para ele. A minha mãe, já sem tempo, disse que ele mesmo poderia esquentar a comida, pois ela precisava sair para trabalhar. Mas ele não aceitou. O orgulho ferido, o álcool, ou talvez a maldade dele. Tudo se misturou e ele exigiu que ela obedecesse como se fosse uma criada. Como se o seu cansaço e a necessidade de sair para trabalhar não tivessem importância. E quando ela se recusou, foi como se algo nele se quebrasse. A minha mãe não entrou em detalhes, talvez para me poupar, ou talvez porque reviver aquilo fosse insuportável. Mas disse que o que ele fez a seguir foi impiedoso. Agiu como se ela fosse um saco de pancadas, descarregando toda a sua ira e frustração sobre ela. A maneira como a minha mãe contou, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, me fez entender que a violência que ela sofreu foi brutal. E depois de tudo que aconteceu, eu comecei a me perguntar por que essas coisas sempre aconteciam com a minha família. E a cada dia que passava, a raiva crescia dentro de mim. Eu não conseguia entender por que a minha mãe se recusava a denunciar o meu pai. E mesmo com a dona Maria insistindo tanto para que ela o fizesse, era como se a minha mãe estivesse presa em uma armadilha invisível, incapaz de se libertar. A dona Maria, decidida a ajudar, ela foi à delegacia e relatou tudo aos policiais. Mas naquela época, as coisas eram diferentes. A palavra da esposa era necessário para apresentar uma denúncia, e a minha mãe se recusou a prestar queixa. E disse aos policiais que havia caído da escada, uma mentira tão absurda que só piorava a situação. E acabou dando em nada. E depois de uma semana no hospital, finalmente a minha mãe foi liberada para voltar para casa, e eu a ajudei a se acomodar, tentando ser o mais cuidadoso possível. Mas o peso da situação continuava me esmagando,
O clima pesado se instalou e ele estava lá na porta de casa, pedindo perdão com palavras que soavam vazias, desprovidas de qualquer sentimento verdadeiro. E enquanto ele falava, eu olhava para ele com puro ódio, um sentimento que eu nunca havia experimentado com tanta intensidade. Ele era a personificação de tudo que estava errado em nossas vidas, e a raiva borbulhava dentro de mim como um vulcão, prestes a entrar em erupção, sem conseguir me controlar. Eu disse a ele que um dia eu mesmo o faria pagar por tudo que nos havia feito passar. As minhas palavras saíram com uma força que me surpreendeu, mas ele apenas me olhou com desprezo. Os seus olhos frios e duros se fixaram em mim, e ele cuspiu as palavras que ainda ressoam em minha mente. Você não é nada mais do que um verme, Marcos. Um peso que só serviu para atrasar a minha vida e a da sua mãe. E não se esqueça, continuou ele com uma arrogância que me enjoava. Queira você ou não, eu sou o homem da casa. A minha mãe, fraca e ainda se recuperando, não podia confrontá-lo. Não queria que ele estivesse ali, mas não tinha forças para expulsá-los de uma vez por todas. O ciclo de abusos e manipulação parecia inquebrável, e ela, exausta, apenas aceitou a sua presença de volta como se fosse inevitável. Eu, por outro lado, não podia suportar mais aquela situação e eu decidi abandonar a escola. Não havia futuro para mim ali, não enquanto a minha mãe estivesse naquela situação. Eu precisava encontrar uma maneira de ganhar algum dinheiro, de ajudar em casa e de aliviar o fardo que a minha mãe carregava todos os dias. Eu consegui alguns trabalhos simples, pequenos bicos aqui e ali, e cada centavo que ganhava era para ajudar a minha mãe. Ela voltou a trabalhar o dia inteiro, mesmo com o corpo ainda frágil e marcado pelos abusos. Enquanto isso, o meu pai continuava o mesmo, exigia o dinheiro que a minha mãe ganhava com tanto esforço, explorando ela sem piedade. E quando completei 20 anos, me encontrei em uma situação desesperadora que parecia não ter saída. O meu pai, cada vez mais abusivo e descontrolado, começou a levar os seus amigos para beberem em nossa casa. Eles transformavam o nosso lar em um caos absoluto, deixando tudo em desordem. Eles riam, faziam piadas e, para o meu desgosto, se divertiam ao ver o meu pai tratar a minha mãe como se fosse a sua empregada. Ele não a agredia fisicamente como antes, talvez por medo que eu pudesse intervir, mas ela continuava presa ali, como se estivesse sob uma maldição. A minha mãe não conseguia se libertar e eu não conseguia entender por quê. Isso só reforçava a crença de que, de fato, o meu pai havia feito algum trabalho de amarração para mantê-la sob o seu controle. Era a única explicação que fazia sentido para mim, e foi essa crença que alimentou o meu desejo de fazer algo mais radical. Algo que pudesse finalmente libertá-la e ao mesmo tempo me vingar de todo o sofrimento que ele nos havia causado. Eu sabia que não podia simplesmente sair de casa e deixá-la para trás. Ela dependia de mim e, embora isso me prendesse naquele inferno, eu não podia abandoná-la. Mas o ódio e o rancor que cresciam dentro de mim não me deixavam em paz. E cansado daquela vida, eu decidi buscar ajuda onde muitos não teriam coragem de fazer. Eu fui ver um feiticeiro que morava no meu bairro. Ele era conhecido por suas práticas de magia negra. E embora soubesse dos riscos, eu não vi alternativa. Eu cheguei à casa do feiticeiro com o coração pesado, mas decidido quando o encontrei. Expliquei a situação em que vivíamos e o ódio que sentia pelo meu pai. Eu disse a ele que queria mudar de vida, mas acima de tudo, eu queria me vingar do homem que havia destruído a nossa família, e o feiticeiro me escutou em silêncio.
Os seus olhos penetrantes me analisavam, como se estivesse avaliando a profundidade do meu desespero. Após um longo momento de reflexão, ele me disse que a única maneira eficaz de alcançar o que eu desejava seria fazendo um pacto com o diabo. A ideia me estremeceu, mas o desejo de vingança era maior que qualquer medo que eu pudesse sentir. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, eu precisava garantir que a minha mãe se libertaria do domínio emocional do meu pai. Eu não queria que ela sofresse, ainda mais se algo acontecesse com ele. Pedi ao feiticeiro que desfizesse o feitiço, que eu acreditava manter a minha mãe presa a ele. O feiticeiro advertiu que seria um trabalho difícil e caro, pois envolveria duas tarefas complexas. Primeiro, desfazer o feitiço lançado sobre a minha mãe, e segundo, realizar o ritual necessário para que eu pudesse fazer um pacto com o diabo. O preço era alto, mas eu estava disposto a pagar qualquer coisa para ver a minha mãe livre e me vingar. E durante 6 meses, eu trabalhei incansavelmente sob o sol, economizando cada centavo que podia. E o desejo de libertar a minha mãe e me vingar do meu pai me dava forças para continuar. Eu consegui juntar o dinheiro necessário e, com um pouco que pedi emprestado, finalmente alcancei o valor que o feiticeiro havia pedido. Marcamos o ritual para uma sexta-feira, coincidentemente dia 13 à noite. Havia algo sinistro e ao mesmo tempo satisfatório nessa coincidência. Nessa noite, o feiticeiro desfez a amarração amorosa que, segundo ele, mantinha a minha mãe presa ao meu pai. E quando terminou, ele afirmou que agora a minha mãe estava livre e que nada mais a obrigava a ficar ao lado daquele homem. E depois veio a parte mais difícil, o ritual de me encaminhar ao pacto. E durante o processo, eu senti um frio intenso, como se a própria escuridão estivesse se aproximando. Então ele exigiu o seu preço, pediu um sacrifício, uma alma que lhe fosse entregue. Não podia ser qualquer alma, tinha que ser alguém que compartilhasse o meu sangue. E sem hesitar, eu disse o nome: Ângelo Augusto da Silva. Era o nome do meu pai. Parecia perfeito. Eu me livraria dele sem ter que sujar as mãos, e não havia amor entre nós, apenas desprezo e ódio. O diabo se materializou na penumbra, surgindo das sombras como uma figura esguia, envolvendo em uma névoa densa que parecia sugar o calor do ambiente. Seus olhos brilhavam com um vermelho infernal. Cravaram-se nos meus, e quando ele falou, a sua voz era um rugido abafado, uma fusão de múltiplas vozes em um só som, como se falassem por 1000 bocas ao mesmo tempo. Ângelo Augusto da Silva, escolhe sacrificar o sangue que te deu a vida. Eu não sei se acho feio ou se te dou parabéns. A menção ao nome do meu pai soou como um trovão distante pela mata. A presença do diabo era esmagadora, como se a sua existência fosse capaz de aniquilar toda a luz no local. A ideia de entregar a alma do meu pai, para mim, já era certa. Ele merece. Eu consegui sussurrar com a minha voz tremendo. O diabo deu um passo adiante, e com ele, as sombras ao redor pareciam se mover. Ele sorriu, um sorriso distorcido e grotesco, onde cada dente parecia uma lâmina afiada e pronta para rasgar. Merecimento, uma palavra doce para um ato tão amargo. Mas te digo uma coisa, criança, não há retorno do caminho que escolhes. O ódio profundo que eu sentia pelo meu pai me empurrou adiante. Respirei fundo, sentindo o ar frio como facas em meus pulmões, e falei com uma determinação recém-descoberta. Eu sei e aceito. Quero que ele sofra. Quero que pague por tudo o que fez, não importa o preço.
O diabo deu uma risada baixa e sarcástica e fez os pássaros voarem para longe. Ele estendeu a sua mão, uma garra negra que parecia absorver a própria luz, e falou com uma suavidade que fazia a minha pele arrepiar. Assim seja, o sacrifício será feito e o pacto selado. Mas lembre-se, rapaz, ao entregar o seu pai a mim, também te entregas à escuridão que nunca mais te deixará. Está disposto a trocar a tua vida? Estou disposto, respondi. A minha voz era firme, apesar do terror crescente. O diabo sorriu mais uma vez, um sorriso que se alargou até parecer partir o seu rosto em dois, e com um movimento rápido ele agarrou a minha mão. Ele cravou seus dentes no meu dedo e bebeu um pouco do meu sangue. Então, que as trevas te dará o que tu queres, e que a dor seja a única coisa que o teu pai vai sentir. E assim seja. Na mesma hora eu senti uma satisfação ao pensar que finalmente estaríamos livres do meu pai. Eu voltei para casa com o coração pesado, mas decidido. E ao longe, eu ouvi gritos e o meu sangue gelou. Era a voz da minha mãe gritando: "Saia daqui agora! Eu quero que desapareça da minha vida!" Corri na direção da casa, desesperado. "Eu não vou a lugar nenhum. Você é minha e essa casa também." A voz do meu pai soou alta e ameaçadora. Quando entrei na casa, eu vi a cena que temia. O meu pai estava prestes a agredir a minha mãe, e sem pensar, eu corri em sua direção, segurei a sua mão no ar, interrompendo o golpe. Ele me olhou com ódio, mas antes que pudesse reagir, eu cerrei o punho e dei um soco em seu rosto com todas as minhas forças. "Nunca mais vai tocá-la!" O impacto do golpe o fez cambalear e por um momento o tempo pareceu parar. A sala ficou em silêncio. Apenas a respiração pesada da minha mãe e a minha eram ouvidas naquele instante. Eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu o chamei de bêbado, asqueroso maldito. Lancei em sua cara tudo que estava entalado em meu peito. Toda a raiva, o desespero e a dor acumulados ao longo dos anos saíram como uma avalanche de palavras que eu não conseguia mais conter. A minha mãe, assustada, ela tentou me acalmar, colocando a mão em meu ombro e pedindo que eu parasse, mas eu estava além de qualquer controle. "Ele fez um trabalho de feitiçaria, mãe, e por isso você sempre esteve presa a ele. Como uma mulher tão bonita e trabalhadora como você pode ficar ao lado de um fracassado como ele?" As minhas palavras ressoaram na sala, e pela primeira vez na vida, eu vi algo que eu nunca imaginei ser possível. O meu pai abriu os olhos arregalados e começou a chorar. Era uma cena estranha, quase surreal. Aquele homem que sempre foi sinônimo de brutalidade e desdém, agora, frente às verdades que eu joguei em sua cara, estava ali vulnerável, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A minha mãe ficou sem palavras, surpreendida pela situação. E sem dizer mais nada, o meu pai saiu de casa. Os seus passos eram pesados, mas sem rumo. Ele simplesmente desapareceu, engolido pela noite. Não sabia para onde ele iria, e naquele momento não me importava. Eu virei-me para minha mãe e a abracei com força, sentindo seu corpo tremer contra o meu. "A partir de agora, as coisas vão mudar, mãe", sussurrei em seu ouvido, decidido a cumprir essa promessa. Eu sabia que a partir daquele momento, as nossas vidas tomariam um novo rumo. O peso que carreguei durante tanto tempo começava a se dissipar, e embora ainda restassem sombras do passado, eu estava pronto para enfrentá-las. Não espere que eu vá falar bem dele, pois esse não é o meu propósito. O caso é que nessa parte, com a minha mãe de fato, ele me ajudou, e financeiramente também.
Mas há outro lado nessa história. Um lado que vocês precisam conhecer. Porque invocar o mal para resolver os seus problemas vem com um preço. Um preço que nem sempre estamos preparados para pagar. Dona Maria, aquela vizinha bondosa que tanto nos ajudou nos momentos mais difíceis, ela propôs à minha mãe uma sociedade e começaram a fazer bolos para vender. Uma iniciativa que logo se mostrou promissora. Achei genial, mas para ser honesto, eu esperava mais do pacto que havia feito. Não é que eu estivesse insatisfeito, mas a ganância e a ambição que começaram a crescer dentro de mim queria algo mais. Então as coisas começaram a mudar quando recebemos uma notícia que abalou as nossas vidas positivamente. Para ser sincero, o meu pai foi encontrado morto boiando em um lago. O seu corpo estava em estado avançado de decomposição e os peritos confirmaram que ele tinha várias marcas de algo pontiagudo no corpo. As investigações apontaram que ele havia sido vítima de uma gangue a quem devia dinheiro e que, por não ter pago, ele foi brutalmente assassinado. Não vou fingir que sofri ao saber disso. Pelo contrário, eu senti um alívio enorme. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros, e eu sabia que o pacto começava a mostrar os seus efeitos. Pouco tempo depois, eu recebi uma oferta de trabalho que mudaria a minha vida para sempre. Eu fui contratado para trabalhar como chofer particular de um homem muito rico chamado Patrício. Ele já era um idoso, mas queria um chofer que não tivesse nenhuma conexão com a sua família. O velho Patrício era dono de muitas fábricas de plástico, mas a sua vida estava marcada por constantes conflitos com os parentes, que faziam tudo o que podiam para extorquí-lo. Todos os funcionários contratados anteriormente eram familiares, e isso só piorava a situação. Decidido a se livrar da influência da família, Patrício demitiu todos os funcionários e começou a renovar completamente o seu pessoal. O único cargo que ainda faltava preencher era o de chofer. E foi então que, através da Dona Maria, eu soube da oportunidade. Uma das funcionárias que trabalhava na casa de Patrício e que, antes de ser demitida, costumava levar bolos para ele. Ela comentou que o senhor estava procurando alguém de confiança para a posição. Trabalhar para o senhor Patrício foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Ele foi muito bom comigo e nossa relação rapidamente superou a de patrão e empregado, nas longas conversas que tínhamos durante os trajetos. Ele se tornou o pai que eu nunca tive e, de alguma forma, eu me tornei o filho que ele nunca teve. Afinal, o seu Patrício era gay. Mas a nossa relação era uma relação quase simbiótica. A minha situação financeira melhorou significativamente com o salário que recebia. Eu pude comprar muitas coisas que antes estavam fora do meu alcance. A minha mãe também estava prosperando com um negócio de bolos em sociedade com a Dona Maria. A nossa vida, que antes estava marcada por dificuldades e sofrimento, começou a mudar para melhor. E após 2 anos trabalhando para o senhor Patrício, ele acabou tendo um infarto fulminante em casa durante a noite e faleceu dormindo de forma tranquila. Mas a notícia me atingiu de maneira terrível. Eu sofri muito, não apenas pela perda do emprego, mas principalmente pelo carinho e respeito que eu tinha pelo Patrício. Ele foi como um pai para mim, alguém que em pouco tempo se tornou uma figura essencial em minha vida. E poucos dias após a sua morte, eu fui surpreendido por uma carta que o Patrício havia deixado. Ele me nomeava herdeiro de tudo, de todos os seus bens, suas fábricas, as suas propriedades e o seu dinheiro. Ele me confiou tudo o que havia construído ao longo de sua vida. Era algo que eu jamais esperava. A surpresa foi tão grande quanto o impacto de sua morte. No entanto, essa inesperada herança não veio sem consequências.
Os irmãos do Patrício ficaram enfurecidos, especialmente comigo. Acusaram-me de ter manipulado o irmão, insinuando que eu havia me aproveitado da sua idade avançada e fragilidade para convencê-lo a me deixar a sua fortuna. As acusações eram infundadas, mas a raiva deles era bem palpável. O que deveria ter sido um período de luto e reflexão rapidamente se transformou em um campo de batalha legal e emocional. Mas não havia como mudar o final. A carta do Sr. Patrício era a prova da sua vontade, e assim eu fiquei com a sua fortuna. E com esse dinheiro, eu investi ainda mais no negócio da minha mãe, que amava o que fazia. E como consequência, ela e a Dona Maria se tornaram grandes empresárias, com funcionários e tudo mais. As duas estavam no auge da felicidade e realização, vivendo o sonho que talvez jamais tinham imaginado. E eu me sentia realizado, em parte por ter proporcionado isso a elas. E com a fortuna, permiti-me desfrutar da vida. Gastei a maior parte da fortuna em mim, carros de luxo, viagens pelo mundo, cruzeiros inesquecíveis, roupas caras, eventos de alta sociedade. No entanto, quando completei 35 anos, eu percebi que aquela vida de luxo já não me preenchia, e as coisas que antes me encantavam começou a perder o seu brilho. A minha mãe, por outro lado, estava vivendo uma nova vida. Já havia conhecido outro homem e estava genuinamente feliz. Eu gostava do meu padrasto. Ele a tratava como uma rainha, e isso me dava paz mental. E com a minha mãe bem cuidada e realizada, não tinha nada mais com que me preocupar, exceto comigo mesmo. E foi então que comecei a sentir falta do que o dinheiro não podia comprar: o amor. Apesar de todos os meus sucessos materiais, eu percebi que não tinha ninguém com quem compartilhar verdadeiramente a minha vida. As noites em que estava rodeado de luxo e pessoas importantes se tornaram vazias, sem significado. Estava sozinho, e esse vazio se tornava cada vez mais insuportável. E assim, eu comecei a buscar um amor. Alguém que pudesse preencher o espaço vazio em meu coração, mas o que eu não sabia era que essa busca me levaria por caminhos inesperados e talvez ainda mais sombrios do que aquele que eu já havia percorrido. Em uma dessas noites solitárias, eu me encontrei em uma boate, tentando, sem sucesso, afogar a minha solidão. E em meio à música alta e às luzes coloridas, era um ambiente em que costumava me sentir confortável. Mas naquela noite, algo estava diferente. E foi então que a vi. Ela estava sentada no bar, uma visão deslumbrante que parecia destacar-se de tudo o que a rodeava. O seu vestido negro, perfeitamente ajustado ao corpo, brilhava sobre a luz. E o seu longo cabelo caía em suaves ondas sobre os seus ombros. Os seus olhos, de um brilho intenso, observavam o movimento com uma mistura de desinteresse e mistério. Enquanto muitos homens a convidavam para dançar, ela apenas sorria amavelmente, rejeitando com uma leve inclinação de cabeça e mantendo-se distante. Eu me senti atraído de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Algo em sua postura, na maneira como segurava o copo tão elegante, tão segura de si mesma, me encantava. Eu decidi conhecê-la, mas ao contrário dos outros, eu não a chamei para dançar. Em vez disso, me aproximei tranquilamente, pedi ao barman outra vodka e a convidei para conversar. Sentamos juntos e a conversa fluiu naturalmente, como se nós nos conhecêssemos há anos. Eu descobri que o seu nome era Isabela, e à medida que as horas passavam, eu me sentia cada vez mais envolvido por ela. Havia algo em sua voz suave e envolvente que me fazia esquecer o mundo ao nosso redor. As nossas conversas se tornaram mais frequentes,
e logo estávamos nos encontrando quase diariamente. Cada encontro era um novo descobrimento e a conexão entre nós crescia com uma intensidade que eu não podia prever. Isabela se tornou meu refúgio, o meu alívio para a solidão que me havia consumido por tanto tempo. E com o passar do tempo, eu percebi que estava me apaixonando profundamente. Cada sorriso, cada toque, cada palavra trocada só aprofundava os meus sentimentos por ela. Era como se eu finalmente tivesse encontrado algo que valia a pena, algo que preenchia o vazio que a riqueza e o sucesso não conseguiram comprar. E de maneira inesperada, Isabela se tornou o centro da minha vida. Estava perdidamente apaixonado, apesar do entusiasmo inicial. A minha felicidade começou a fluir quando Isabela e eu decidimos ter um filho. E após um período em que tudo parecia estar em harmonia, a gestação dela transcorreu sem problemas. Isabela e eu parecíamos estar cada vez mais próximos, compartilhando a expectativa e a alegria da chegada do nosso bebê. No entanto, pouco depois do nascimento do nosso filho, as coisas começaram a mudar drasticamente. Isabela, que antes era carinhosa e atenciosa, ela começou a adotar comportamentos estranhos, e a mulher que eu conheci e pela qual me apaixonei estava se transformando em uma estranha dentro de nossa casa. No início tentei racionalizar o que estava acontecendo, atribuindo seu comportamento ao estresse pós-parto, algo que na minha ignorância eu pensei que seria passageiro. Mas à medida que o tempo passava, a distância dela se intensificava quando a questionava. Ela simplesmente me ignorava ou dava respostas vagas, sem nem esclarecer o que realmente estava acontecendo. O tempo passou e as coisas continuaram a piorar. Isabela se tornou ainda mais distante, e a relação que tínhamos antes parecia um lembrete distante. Ela começou a me trair. Eu vasculhei o celular dela e vi várias mensagens com um garoto que saía com ela. Eu fiquei enfurecido. Ela assumiu que tinha outro amante, e se eu quisesse, ela iria embora sem problemas. Bem, eu não queria isso. Porém, eu me via cada vez mais isolado. Um dia, enquanto tentava organizar os papéis da empresa, eu notei que estava muito cansado. Acabei dormindo sobre a mesa e tive um sonho vívido. Um sonho estranho. Eu vi uma figura de um homem no canto do escritório. Achei que a nossa casa havia sido invadida, mas não. Aquele que estava ali era o diabo. Ele deu um sorriso irônico e falou: "Você está insatisfeito com seu casamento, não é?" Eu sei. O garoto está roubando a atenção que era toda sua. O garoto era um rapaz de 15 anos que Isabela se envolvia. Eu falei que não sabia do que ele estava falando, mas no fundo era verdade. Não se faça de desentendido. Ele continuou dando alguns passos lentos na minha direção e as suas patas ecoando contra o chão de madeira. Eu posso sentir a frustração que borbulha dentro de você, como um veneno que lentamente consome a sua sanidade. O que uma vez foi amor, agora se tornou uma sombra do que era. Engolia em seco, e o meu corpo congelado no lugar, incapaz de reagir, e os seus olhos queimavam com uma intensidade que desafiava qualquer noção de humanidade. "O que você quer de mim?" Perguntei, tentando manter a minha voz firme, mas sentindo o pavor subindo pela minha espinha. Ele riu, um som profundo que estremeceu as paredes. "Eu só quero ajudar você. Afinal, foi para isso que você me chamou da última vez, se lembra? Para conseguir o que queria a qualquer custo. Você conseguiu, não foi? Mas agora parece que a chama está se apagando. Você não vê? A cada dia, ela se afasta mais de você. Seus olhares, seus toques, estão todos voltados para aquele pequeno ser que você trouxe ao mundo.
e também para o novo amante. Ele fez uma pausa, saboreando a tensão no ar, e disse: mas eu posso mudar isso. Posso devolver tudo a você. O amor, a paixão, até mais do que antes. Basta que você me dê algo em troca. E o que seria? Perguntei, já conhecendo a resposta, mas incapaz de aceitar o horror que se insinuava em minha mente. Ah, você sabe muito bem, meu caro, disse ele, com um brilho maligno nos olhos. A alma do seu filho e do garoto que é amante da sua esposa. É isso que eu quero. E em troca, você terá tudo o que deseja. A sua esposa voltará a ser sua. E o tempo não será mais um inimigo para você. Eu não voltarei tão cedo para pegar o pagamento final. O meu coração acelerou e senti um suor frio escorrendo pelas minhas têmporas. Eu podia ver o vazio que crescia entre mim e minha esposa, a distância emocional que só aumentava a cada dia. E se ele estiver certo? E se isso for a única forma de recuperar o que era tão precioso para mim? Mas hesitei, tentando agarrar-me a qualquer vestígio de moralidade que ainda me restava. Olha, ele é apenas um bebê. Como eu vou poder fazer isso? Você já fez uma escolha difícil antes, não fez? E olha onde isso te levou. Você tem o poder de decidir e de moldar o seu destino. E isso, com uma troca justa, é apenas uma alma que mal começou a viver. E um garoto que transa loucamente com a sua esposa todos os dias. Ele se aproximou ainda mais até que eu pudesse sentir o cheiro de carniça em sua respiração e falou: e lembre-se, o seu tempo está se esgotando. Se você não agir logo, perderá tudo. O medo de perder a minha esposa para sempre me consumia. E eu estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la de volta. Qualquer coisa. E se eu aceitar? Eu sussurrei, sentindo o peso no meu peito. Ah, então terá tudo como você deseja. Apenas diga as palavras e eu cuidarei do resto. Ele estendeu a mão e os seus olhos brilhando como uma malícia infinita. Estendi também a minha mão e apertei a dele. O toque era gelado, quase antinatural, mas senti uma corrente de energia percorrer o meu corpo, como se estivesse fazendo um pacto com as próprias trevas. Está feito, o diabo murmurou com um sorriso satisfeito. Em breve, você verá os resultados da sua escolha. Lembre-se que o preço é definitivo. Não há volta e nem arrependimento para o que você desejou. Ele se dissolveu nas sombras e logo acordei sozinho no escritório, mas ainda eu senti aquele cheiro pútrido. E dias depois, precisamos levar o meu filho ao hospital. Ele simplesmente fechou os olhos e não se mexia. E lá recebemos a notícia que, de maneira misteriosa, ele teve um mal súbito. E quanto ao garoto, o miserável, ele estava no funeral do nosso filho e nada havia lhe acontecido até o momento. E isso me destruía de ódio, saber que a minha esposa transava loucamente com aquele maldito. Eu não esperei o diabo agir e contratei detetives para descobrir onde ele morava e os lugares que ele frequentava. E foi em um campinho onde ele jogava bola que eu paguei R$60 mil para 2 motoqueiros chegarem até o local e disparar várias vezes contra ele, o matando imediatamente. O diabo mais uma vez apareceu em sonho e ficou extremamente furioso. Não me lembro direito do sonho, mas ele dizia que a vida do garoto pertencia a ele e eu não tinha o direito de fazer o trabalho dele. Bem, apesar do falecimento dele, a minha vida voltou ao normal. Os sentimentos que Isabela sentia por mim continuavam lá e agora estavam mais fortes. Não me julguem, eu fiz isso por amor. Eu amo a Isabela e sei do amor que ela sentia e ainda sente por mim diferente do meu pai. Eu trato a minha esposa como uma rainha. Eu não sei se o diabo voltará novamente. Mas anos se passaram e até o presente momento
Eu estou feliz com a vida que levo. Boa noite.